Essa vinheta é bacana, hein? Obra do nosso querido Jorge Arruda. O Jorge vai gostar dessa entrevista que eu vou fazer com a senhora. Tudo bem, doutora? Tudo Doutora jóia. Gabriela Sacomandi, ela é oftalmologista, né? Isso aí. E hoje o nosso tema, oportuno, especialmente nessa época do ano, né, doutora? Verão, raios ultravioleta, né? E aí tem a questão dos cuidados com os olhos. Sim. Eu vou começar explicando os tais UV, ou raios ultravioleta. O que eles são, doutora? São radiações eletromagnéticas e eles têm um comprimento de onda abaixo do que o nosso olho humano é capaz de enxergar. Então, são os raios ultravioleta que o nosso olho não consegue enxergar. Então, é uma radiação eletromagnética que o Sol que emana esses raios. Ele vem do Sol. Sim, vem do E Sol. aí, nesses dias quentes, mais abertos, a potência deles, vamos dizer assim, potência isso na visão do leigo, essa capacidade de provocar o mal para os olhos, ela fica mais intensa? Sim, com porque certeza. Eles acontecem o ano todo, né? Ano todo. Dependendo da estação. Que existem 3 tipos de raio ultravioleta, né? Os raios UVA, que são aqueles que totalmente eles conseguem chegar à superfície terrestre e são os menos nocivos. Tá. Os raios UVB são aqueles que parcialmente a nossa camada de ozônio que está protegendo ali Ele é a um escudo. atmosfera, isso, com certeza. Então, o raio UVB ele consegue chegar parcialmente até a superfície terrestre. E os raios UVC, que são os mais intensos, ainda bem que eles são totalmente bloqueados pela camada de ozônio. Entendi. Então, eles não chegam na superfície terrestre. Não sei se de repente eu estaria invadindo uma outra área que não a sua. Mas a gente tem problemas muito sérios com a questão da camada de ozônio. Sim, com certeza. Buracos nela, emissões de gases, etc. Sim, essa poluição hoje em dia, né? Então, está formando os buracos na camada de ozônio. E esse é o nosso prejuízo, né? exatamente por ali que eles passam. Por isso, com certeza. Parabéns, viu, homem? Ê, ser humano, hein? E aí todo mundo ainda questiona, né, essa coisa dos buracos na camada de ozônio, mas eles estão aí. E é por eles que os raios passam com mais ou com menos intensidade. Sim, e no caso a gente do que está ali no Brasil, aqui no Brasil, né? Então os países que estão mais próximos ali da linha do Equador são os mais atingidos, né? Com certeza. A gente precisa tomar um cuidado muito grande. Mas enfim, a competência de quem, né, tem exatamente a responsabilidade. Com certeza. Valério me faz um apontamento aqui. As doenças que eles provocam. A gente está falando especificamente dos olhos, mas eles são nocivos de um modo geral, né, doutora? Sim, de um modo geral, o que mais a gente se ouve falar são os cânceres de pele. No meu caso aqui, a questão dos cânceres na região das pálpebras, né? Fora, então, assim, no caso específico da tua área de atuação, a incidência deles é aqui nas pálpebras, nessa região aqui, também em volta do intraoculares, né? Intra também? Intraoculares, Nossa, com certeza. São 2 tipos. São 2 tipos. A gente tem o famoso pterígio, que é aquela membrana, que é um espessamento da conjuntiva, que cresce normalmente em direção nasal, né, para direção para a córnea, de pessoas assim que trabalham muito expostas ao sol, ao vento. E aí fica direto com aquele olho lacrimejando, aquele olho vermelho, aquele ar de cansado. Dá uma sensação de um lacrimejamento intenso, um desconforto intenso. Outro problema muito frequente que acontece é a catarata. Né, que a também catarata provocada pelos danados dos raios. Com certeza. A catarata, na verdade, ela é uma doença mais que acontece em pessoas idosas. Que é o quê? É a opacificação do cristalino. Opacificação, ele fica opaco, é isso? O cristalino é uma lente natural que a gente nasce com ela e o próprio nome diz, ela é cristalina, ela é transparente, né? E conforme vai passando o tempo, a pessoa vai ficando mais idosa, ela vai ficando com uma opacidade maior. Entendi. Então, o aumento dessa exposição aos raios UV acelera um pouco mais esse processo do surgimento da catarata, vamos dizer assim. Questão intraocular, a senhora falou, né, desse ponto específico e tal. Mas intraocular, a gravidade acaba sendo maior ou não? Sim, com certeza. Os problemas são mais graves, né? Os danos podem acarretar, inclusive, a perda de visão. De visão. Outro problema muito comum que acontece é a degeneração macular, né? Que é um problema na retina, no fundo do olho, também causado aí por esses raios UV, né? Então, também é uma outra patologia causada em pacientes mais idosos, mas que acelera esse processo devido à intensa exposição aos raios UV.
E aí também prejudica a qualidade de visão, assim como a catarata. Num caso mais né? sério, num caso Com mais grave, certeza é um poderia caso mais a sério. extração do globo ocular, por exemplo, alguma coisa desse tipo, não chega aí nesse não, ponto. mas prejudica com certeza a visão do paciente. Em alguns casos é um caso irreversível. Valéria né? faz um outro apontamento aqui. O primeiro que ela fez a respeito dos óculos, cuja procedência é duvidosa e a capacidade de proteção inexiste. Sim, Eles prejudicam? Com certeza. Quer dizer, com além de certeza. não proteger, prejudicam? Com certeza. Na verdade, vai ser uma lente que ela vai estar totalmente sem proteção Entendi. contra esses raios UV. Aham. Então, na verdade, vai ser um óculos que ele não vai estar te protegendo de nada. Pode até ter o quesito estético, vamos dizer assim. Tá. Mas a função do Vai óculos danificar. de sol é o quê? Proteger. Proteger os nossos olhos, bloquear a chegada desses raios intensos UVA e UVB nos nossos olhos. Entendi. Então, se a gente acaba adquirindo uns óculos de uma procedência mais duvidosa, Ferrou. aí O risco acaba sendo maior. E sim, a função do óculos não vai existir, né? Entendi. Proteção, doutora. Como é que a gente protege? Com óculos, Com sejam certeza. eles de grau ou os escuros, a proteção está exatamente nos óculos? Sim, a gente recomenda assim, os pacientes que usam óculos de grau, eles podem até inserir esse grau em óculos de sol, isso é possível, Entendi. né? O óculos de sol, fundamentalmente, está nele a proteção mais eficaz? Sim, com certeza. Entendi. E, logicamente, boné, chapéu, né? entendi, pra Proteger um evitar. pouco a cabeça. Protetor na questão aqui da região dos solar, olhos. Com certeza, na região da pele, né? Bom, para a gente fechar definitivamente agora, questão do tratamento, doutora. Se diagnosticar, de repente, algum problema provocado pelos raios, mais ou menos como a grande parte das doenças, se detectada num tempo relativamente curto, o tratamento acaba sendo menos invasivo? Como é que funciona? Sim, com certeza, com certeza. Retirando assim a parte das doenças maculares, que são da parte da retina, todas as outras são possíveis da gente resolver, né? Entendi. Então, o pterígio existe cirurgia, a catarata existe cirurgia, mas o tratamento principal a gente foca na prevenção. Prevenção. Na verdade, prevenção. Então, usar Entendi. um boné, usar um chapéu, com Protetor, certeza um óculos de óculos. boa qualidade, de boa procedência, que apresente aí um certificado de qualidade, que aquele óculos realmente tem aquela proteção Entendi. contra o UVA e o UVB. Então- Bom, vou chamá-la de senhora pelo respeito, Imagina. evidentemente, mas a senhora Muito sabe obrigada. que antes de entrar estava nervosa, né? Disse que tô meio nervosa, negócio de estúdio. Imagina se não tivesse. Muito obrigada, eu Obrigado mais uma vez agradeço pela o participação, convite, tá bom? Fique à vontade para sair por Obrigada. aqui, enquanto a gente toca o barco aqui. Obrigado. Disse que estava nervosa antes de entrar. Fala bem, super articulada, tem conhecimento, bacana. Entrevista bacana e esclarecedora para você. A gente espera, evidentemente, que você tenha curtido, tá?